Para tentar explicar melhor ou tentar fazer com que a gente entenda um pouco mais do que está acontecendo, nós convidamos a psicóloga a doutora Simone Pellegrini, ela que está ao vivo aqui com a gente, vai bater um papo agora, porque nesse momento, né, doutora, a gente tenta encontrar uma resposta. É normal a gente buscar talvez algo que a gente possa se agarrar para ter um pouco mais de tranquilidade enquanto vivemos um momento de pânico. A gente sempre procura ali entender a causa disso tudo, e isso não é justificar a atitude desse agressor, né, desse homem que fez essa atrocidade, mas é tentar entender a causa, para quem sabe a gente encontrar uma solução, né? Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para quem está em casa e até para mim, que busco, né, informações nesse momento, o que acontece, por que uma pessoa se transforma ao ponto de uma atrocidade dessa? Boa noite. Boa noite. Bom, essa pessoa não se transformou de uma hora para outra. Ela já tem um histórico, com certeza, de algum transtorno psicológico e isso só foi deflagrado por alguma outra situação ambiental, alguma competição, alguma rebeldia. E existe uma coisa muito séria que está acontecendo nesse momento e que está sendo potencializada pelas fake news, que são os discursos de ódio, né? Eles nunca foram tão fortes como a gente tem visto. Isso se torna muito assustador para quem tem criança em escola, quem tem filho, né? Porque fica à mercê de informações das mais variadas possíveis, né? E ainda recebendo quando informações verdadeiras, porque nem sempre são. A gente teve um tempo pós-pandemia, ou ainda pandêmico mesmo, de muita preocupação com a saúde mental das crianças, né? E a gente vê que, ao contrário do que você esperava, que houvesse mais empatia, houvesse mais proximidade, né? Mais carinho, apego, a gente percebe hoje, e eu percebo no consultório mesmo, em atendimento, em escola, hospital, enfim, que não, vieram muito agressivas, né? Vieram sem paciência. Só que a gente se esquece de entender e de olhar que essas crianças elas não são sozinhas. Essas crianças elas convivem com adultos. E aí a pergunta é o seguinte, né, para a gente conseguir entender um pouco disso. Esses adultos, eles realmente estão bem? Né? Nós estamos bem? Né? Porque nunca a saúde mental foi tão questionada, principalmente aqui no país, aqui na verdade é onde a gente acaba focando mais, né? Ela nunca foi tão discutida e respeitada por conta desses desvios todos que estão acontecendo. E aí eu volto para os adultos, né? Os adultos ficam criticando, por exemplo, o uso das redes sociais pelas crianças ou pelos jovens, tá? Mas eles sabem usar as redes sociais e verificam o que os filhos fazem, porque a questão também vai muito do qual é a rotina e qual é o limite que esses pais dão para essas crianças, né? E isso acaba sendo reverberado, acaba sendo valorizado numa situação de ausência. Então, assim, se esse adulto não está bem, ele não é espelho para o filho dele, né? Ele não é referência. E aí, uma criança se torna um falso adulto e acaba tomando decisões por si mesmo, porque não a família é ausente. A escola ensina, é a família que educa. E essa banalização geral, né, da sociedade que a gente está, dessa sociedade construída em cima de discursos de ódio que cada hora se revezam, uma hora é política, agora é social, agora está na educação, um olhar em cima de crianças, depois e agora em adultos, né? E por que uma pessoa ataca a outra? Né? Porque ela já passou do limite dela. E provavelmente, assim, tem um fator de também conseguir plateia para o que está acontecendo. E isso justifica também o porquê que está viralizado. Né? Por quê? Porque é um minuto dele de loucura que ele vai aparecer e vai fazer alguma besteira
provavelmente sem consciência do passo que ele está dando, né? Com um transtorno claro, absolutamente claro, de problema de saúde mental, né? Que não foi tratado anteriormente, né? Num mundo cheio de ódio. Então, assim, existe uma resposta para o que está acontecendo? Não existe, né? Porque cada caso é um caso, né? Mas, no geral, a ausência da família, né? A valorização de coisas que não são importantes, sem limites, né? A questão ético-moral dessas crianças, né? A questão da dificuldade também da formação de professores e das direções de escola, das coordenações, de lidar com esse tipo de aluno. A ausência da família e a falta de políticas públicas. Que bom, né? Que existe agora uma movimentação bastante intensa para que essas políticas elas sejam aplicadas imediatamente, não dá mais para esperar, né? Saúde mental, ela é fundamental para a saúde da sociedade. É o que a gente percebe, né, doutora? A sociedade, como a gente costuma dizer e como a gente costuma ver e acompanhar até pelas redes sociais, com esses discursos de ódio e tudo mais, a gente para pensar e chega, né, às vezes, a um conceito de que a sociedade está doente, falta realmente Muito. empatia. E quando a gente não tem empatia com o próximo, é capaz de fazer qualquer coisa para ferir o outro, sem ter esse sentimento, né? Bom, eu queria agradecer demais a participação aqui da senhora, deu para a gente entender um pouco, né? E tentar aí nos acalmarmos um pouquinho também, porque a gente Sim, não está falando de algo fantasioso, a gente está falando de uma realidade, as cautelas precisam ser tomadas, mas é preciso ter a cabeça no lugar. E é o que a gente sempre diz aqui: diálogo, conversar com os seus filhos. Não trate como eles são alienados e fora da realidade. não. Aproxime a família, conversa. Eu acho que isso faz toda a diferença para a gente formar aí cidadão de bem, né? Cidadão melhor, porque a gente realmente está vendo que estamos em falta, né? Muito obrigada pela participação da senhora aqui, Eu que viu? agradeço.